Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, aqui no Tocantins, 14 de setembro de 2022, dia da exaltação da Santa Cruz. Assim como ao comerem o fruto da árvore do paraíso, Adão e Eva incorreram no pecado e na morte, Deus quis que seu Filho Jesus oferecesse com o fruto de uma árvore, a árvore da cruz, a graça e a vida eterna. A cruz, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, tornou-se para os cristãos motivo de glória. A festa da exaltação da Santa Cruz é comparada à da Páscoa. A data de hoje recorda a dedicação das basílicas erigidas em Jerusalém sob a Gólgota e o sepulcro de Jesus. O evangelho que nós temos é tirado de João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrando a exaltação da Santa Cruz, nós nos colocamos aqui em atitude de oração, pensando nesse símbolo nosso tão importante. A cruz é sempre um ato e um símbolo para o cristão, para aquele que contempla a cruz, mas ao mesmo tempo se assusta com ela. É sempre muito difícil a gente falar da dimensão da cruz, porque nos remete à dor humana, à violência. A gente tem fé num homem que é crucificado. A gente tem fé e estabelece a nossa vida através de um símbolo que tirou a vida de Jesus de Nazaré, que era destinado aos perversos, aos presos políticos, os subversivos, os revoltosos. A cruz não era destinado a crimes contra a religião e a fé, a blasfêmia. A cruz era destinado por subversão, por questões políticas. Então a cruz era destinada a esse tipo de gente, a revolucionários ou revoltosos. Viu? A pena para blasfêmia era ser apedrejado. A cruz era destinada a criminosos políticos. Então nós temos hoje a exaltação da Santa Cruz. Todo momento de oração inicia com o sinal da cruz e é uma referência à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu era pequeno eu pensava que Espírito Santo era Pai, Filho e Espírito Santo, devia ser três coisas diferentes, né? Duas coisas diferentes. Depois que eu entendi que o Espírito Santo era a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, a gente vai olhando para esse sinal da cruz e a gente vê, e o Evangelho nos remete a esse diálogo entre Jesus e Nicodemos, capítulo 3 de São João. Jesus diz que somente aquele que desceu do céu pode ir para o céu, o Filho do Homem. Ser levantado para o céu, somente aquele que desceu de lá, o Filho do Homem. Filho do Homem quer dizer a humanidade de Deus. É o Deus humanizado. Viu? Tem até um livro muito bom, de Castilho, A Humanidade de Deus, viu? A divinidade humana. Jesus é o humano divinizado, viu? E ao mesmo tempo ele é Deus humanizado. Viu? Essas duas esferas da nossa realidade que Jesus carrega dentro de si, as suas duas naturezas, humana e divina. E aí Jesus, nesse discurso com Nicodemos, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. O Deus humanizado, Jesus, desceu e vai subir aos céus.
porque a discussão é quem renascer de novo, renascer da água. Nicodemos vai encontrar-se com Jesus porque é um homem à noite, porque ainda é um homem em busca da luz. Viu? Quer entender Jesus, quer seguir Jesus, mas ainda tem medo e por isso vai nas noites, nas caladas da noite, se reunir com Jesus. Nesse discurso ele é à noite porque Nicodemos ainda é um homem mergulhado nas trevas. Ainda não tem coragem de assumir Jesus e também nem sabia, né? Afinal, Jesus, como é que é isso? A gente não tem experiência do ressuscitado, dá para confiar em você, dá para acreditar em você ou não? E aí ele faz uma referência a Moisés. Moisés tinha um cajado e todo mundo que era mordido por cobras diante do ataque, ao ver o cajado, era curado do veneno da cobra. Por isso Jesus faz do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Jesus será levantado na cruz e todo mundo que olha para aquilo ali terá a vida eterna. Jesus na cruz vai se revelar ressuscitado e todo mundo que se encontra com o ressuscitado descobre a vida eterna. Porque a coisa que a gente acaba querendo mesmo e a gente não sabe, porque a gente também não entende, a gente quer a vida eterna, né? Às vezes eu paro assim e penso, eu já estou com 50 anos de idade, a saúde já não é lá muita coisa, nunca foi na vida, e também a intensidade das coisas também não é muito boa, viu? A gente pensa, mas quanto tempo estarei aqui? E depois? A gente vai virar um nada ou existe essa vida eterna? Mas o que eu vou poder levar daqui para lá? Viu? O que eu vou poder levar da minha história para lá? O que eu vou poder levar daquilo que eu vivi? E daquilo que eu não vivi? Daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo? Viu? E aquilo que não deu certo, se tivesse dado certo, como seria? Então a gente vai fazendo essas reflexões aí e Jesus promete isso a Nicodemos. Olha, Moisés levantou a serpente no deserto, todo mundo que olhava a serpente era curado do veneno dela. Assim também todo aquele que olhar para o Filho do Homem na cruz vai também receber a vida eterna. É a promessa que Jesus faz. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Essa consciência de que Deus não envia Jesus para condenar, Jesus não vem aqui para julgar e condenar ninguém, é nós diante de Jesus que vamos dizendo se a gente vai ou não vai, é isso que a gente quer ou é isso que a gente não quer. Na caminhada com Jesus, Jesus vai obrigando a gente a tomar uma decisão. E eu tenho que tomar essa decisão. Eu posso fazer com que ele faça parte da minha vida ou tomar uma decisão, não quero saber dele e eu não preciso dele, não quero saber de Deus, não preciso de Deus e você vai viver a sua vida conforme as consequências das escolhas que nós fazemos. Mas essa consciência de que Deus está querendo sempre a vida eterna e o Filho vem para a vida eterna e todo aquele que olhar para ele recebe a vida eterna, aquele que acredita nele recebe a vida eterna, e Deus não enviou o seu Filho para condenar e julgar o mundo, mas para salvar o mundo, essa é a luta de Deus. A luta de Deus não é dizer os nossos pecados, porque nós sabemos quais são, bobagem. A gente sabe quais são os nossos erros. A gente sabe e conhece muito bem a maldade que há dentro de nós. A gente conhece muito bem os pecados que nós cometemos, a ignorância que nós cometemos. E aí Jesus tem essa declaração para Nicodemos. Por isso peçamos a Deus que nos salve. E quando a gente estiver perdendo a vida eterna, que Ele nos salve. Quando a gente estiver começando a perder a esperança, que Ele nos salve. Que a gente, ao olhar para o Jesus humanizado, o Deus humanizado, na esperança de que nós sejamos divinizados através de Jesus ressuscitado, a gente possa ter salvação, movidos pela fé em Jesus crucificado e ressuscitado. Porque é Ele a quem nós devemos prestar a nossa homenagem e a nossa atenção. É Ele que devemos buscar. Por isso que Deus abençoe a todos nós. Um abraço e até mais.